A Canção do Avadhuta por Dattatreya. Capítulo 1. Verdadeiramente é pela graça de Deus que o conhecimento de unidade surge dentro. Então o homem é por fim libertado do medo profundo da vida e da morte. Tudo o que existe neste mundo, das formas, não é mais do que o ser e apenas o ser. Como, pois, deve o infinito venerar a si mesmo? Shiva é o todo indiviso. Os 5 elementos sutis que se combinam para formar este mundo são tão ilusórios como a água em uma miragem do deserto. A quem, pois, devo curar minha cabeça? Eu mesmo sou o Imaculado. Verdadeiramente, todo este universo é apenas meu ser. Ele não é nem dividido, nem indiviso. Como eu posso mesmo afirmar que ele existe? Só o posso ver com admiração e assombro. O que então é o coração da verdade mais elevada? O âmago do conhecimento, a sabedoria suprema? Eu sou o ser, o sem forma. Devido à minha natureza, eu tudo permeio. Aquele Deus que brilha dentro de tudo, que é sem forma como o céu sem nuvens, é o puro, imaculado, ser de todos, sem qualquer dúvida. Esse é quem eu sou. Eu sou o infinito e o imutável. Eu sou pura consciência, sem nenhuma forma. Eu não sei como ou a quem alegria e tristeza aparecem neste mundo. Eu não tenho karma mental, bom ou mal. Eu não tenho karma físico, bom ou mal. Eu não tenho karma verbal, bom ou mal. Eu estou além dos sentidos. Eu sou o puro néctar do conhecimento do ser. A mente é sem forma como o céu. No entanto, ela veste 1 milhão de faces. Aparece como imagens do passado ou como formas mundanas. Mas não é o Ser Supremo. Sou isto tudo, porém sou indiferenciado, além de todas as formas. Como então eu vejo o ser? Como tanto o imanifesto e a manifestação. Você também é o Por que você não compreende? Você é o ser inalterável, o mesmo dentro de todos. Você é verdadeiramente ilimitado, a luz que tudo permeia. Para você, como pode haver qualquer distinção entre o dia e a noite? Compreenda que o ser é existência constante, o dentro de todos, sem qualquer divisão. O eu é tanto o sujeito como o objeto supremo da meditação. Como pode ver 2 naquilo que é um? Nem nascimento, nem morte lhe pertencem. Você nunca foi um corpo. É bem sabido que tudo é Brahman. As Escrituras afirmaram isso de várias formas. Você é aquilo que está tanto dentro como fora. Você é Shiva. Você é tudo em toda a parte. Por que então está tão iludido? Por que corre como um fantasma assustado? Não existe isso de união ou separação para mim, nem para você. Não existe eu, você, nem um mundo de multiplicidade. Tudo é o ser, e apenas o ser. Você não pode ser ouvido, ou cheirado, ou saboreado.
Você não pode ser visto ou sentido pelo tato. Verdadeiramente, você é a realidade última. Por que então você é tão preocupado? Nem nascimento, nem morte, nem a mente ativa, nem escravidão, nem libertação, nada disso o afeta. Por que então, meu caro, você sofre desta forma? Você e eu não temos nome ou forma. Ó mente, por que és tão iludida? Por que corres como um fantasma assustado? Conscientize-se do ser indivisível. Livre-se do apego. Seja livre e feliz. Verdadeiramente, você é a essência imutável de todas as coisas. Você é a unidade imóvel. Você é a unidade imóvel, a liberdade sem limites. Você não tem nem apego e nem aversão. Por que então você se preocupa e sucumbe ao desejo? Todas as escrituras declaram unanimemente que a realidade pura, sem forma, indiferenciada, é a essência de todas as formas. Não há absolutamente qualquer dúvida sobre isso. Todas as formas, compreenda, são apenas manifestações temporárias. Apenas a essência sem forma existe eternamente. Uma vez que esta verdade é reconhecida, o renascimento não é mais necessário. A realidade una é sempre a mesma. Isso é o que dizem todos os sábios. Quer você abrace os desejos ou renuncie-os, a consciência permanece inalterada. Se você vê o mundo diferente do ser, pode isso ser a experiência de unidade? Se você o vê como o ser, pode isso ser a experiência de unidade? Se é visto tanto como o ser como o não ser, pode isso ser a experiência de unidade? O verdadeiro estado de liberdade é ver tudo como um. Você é a pura realidade, sempre constante. Você não tem corpo, nascimento nem morte. Como então pode dizer eu conheço o ser? Ou como pode você dizer eu não conheço o ser? A expressão tu és aquilo afirma a realidade do seu verdadeiro ser. A expressão não isto nega a realidade dos 5 elementos compostos. O ser é a identidade de todos. Você é tudo, o todo indivisível. O pensador e o pensamento nem sequer existem. Ó mente, como podes continuar a pensar tão vergonhosamente? Eu não conheço Shiva. Como posso falar dele? Eu não conheço Shiva. Como posso venerá-lo? Eu mesmo sou Shiva, a essência primordial de todos. Minha natureza, como o céu, permanece sempre a mesma. Eu sou a essência que tudo permeia. Eu não tenho forma própria. Eu estou além da divisão entre sujeito e objeto. Como eu poderia ser um objeto para mim mesmo? Não existe isso de forma infinita. A realidade infinita não tem forma própria. O ser uno, a realidade suprema, não cria, nem sustenta, nem destrói nada. Você é essa essência pura e imutável. Você não tem corpo, nem nascimento e nem morte. Para você, como poderia a chamada
ilusão existir? Como poderia a ilusão existir para o ser? Quando uma jarra se parte, o espaço que estava dentro funde-se no espaço exterior. Da mesma forma, minha mente fundiu-se em Deus. Para mim, não surge qualquer dualidade. Verdadeiramente, não há jarra, nem espaço dentro. Não há corpo e nenhuma alma aprisionada. Compreenda, por favor, tudo é Brahman. Não há sujeito, objeto, nem partes separadas. Em toda a parte, sempre e em tudo, saiba disso, há apenas o ser. Tudo, tanto o vazio como o mundo manifesto, é apenas o meu ser. Disto eu estou certo. Não há escrituras divinas, mundo, nenhuma prática religiosa obrigatória. Não há deuses, classes ou raças de homens. Não há estágios de vida, superior ou inferior. Não existe nada senão o Brahman, a realidade suprema. O sujeito e o objeto são inesperados e inseparáveis. Aquele indivíduo é você. Quando o outro não existe, como poderia o ser percebido objetivamente? A não dualidade é ensinada por alguns, outros ensinam a dualidade. Eles entendem que a realidade que tudo permeia está além da dualidade e da não dualidade. Não há cor nem som para a realidade una. Ela não tem nenhuma qualidade. Como pode alguém sequer pensar ou falar daquilo que está muito além da mente e do discurso? Quando você souber que todo este universo de formas é tão vazio quanto o céu, então conhecerá Brahman. A dualidade não mais existirá. Para alguns, o ser surge como o outro. Para mim, o ser sou eu. Como o espaço indiviso existe apenas um, como então pode o sujeito e objeto da meditação ser dois? Nada do que eu faça, ou coma, ou tome, existe para mim. Eu sou a própria pureza, além do nascimento e da morte. Saiba que o universo inteiro é forma. Saiba que o universo inteiro é eternamente imutável. Saiba que o universo inteiro é imaculado por seu conteúdo. Saiba que o universo inteiro é da natureza de Deus. Você é a realidade suprema. Não tenha dúvida. O ser não é uma coisa conhecida pela mente. O ser é aquilo que conhece. Como então você poderia pensar que conhece o ser? Maya? Maya? Como pode ser? Uma sombra? Uma sombra? Isso não existe. A realidade é uma, é tudo, é onipresente. Nada mais existe. Eu não tenho começo, meio ou fim. Eu nunca fui, nem nunca serei, limitado. Minha natureza é imaculada, eu sou a própria pureza. Disso eu tenho certeza. Para mim, nem as partículas elementares, nem o universo inteiro existe. Brahman por si só é tudo. Onde então estão as castas ou as etapas da vida? Eu sempre reconheço tudo como a única realidade indivisível. Esse indiviso constitui o mundo, o vazio, todo o espaço e os cinco. Não é nem neutro, nem masculino, nem feminino. Não possui nem intelecto, nem o poder do pensamento. Como então pode você imaginar que o ser é feliz ou não feliz? A prática do yoga não o levará à pureza.
Silenciar a mente não o levará à pureza. Os ensinamentos do Guru não o levarão à pureza. Essa pureza é sua essência, é sua própria consciência. Nem o corpo físico, constituído pelos 5 elementos, nem o corpo sutil existe. Tudo é o ser apenas. Como então poderia o 4º estado ou os outros 3 estados existirem? Os diversos estados de consciência, de acordo com a psicologia tradicional vedântica, ocorrem nos 4 corpos interligados. Consciência desperta no corpo físico, sonho no corpo sutil, astral, sono profundo no corpo causal e samadhi no corpo supracausal. Uma vez que todos esses corpos são produtos de Maya, ilusão, que é apenas aparência, os 4 estados de consciência são igualmente apenas ilusórios, não possuindo nenhuma realidade eterna. Eu não sou preso, nem sou libertado. Eu sou Brahma e nada mais. Eu não sou o agente, nem sou o desfrutador. Eu não permeio nada, nem sou permeado. Se gelo e água são misturados, não há nenhuma diferença entre um e outra. É a mesma coisa com a matéria e o espírito. Isto é muito claro para mim. Se eu nunca estive preso, eu nunca poderei ser libertado. Como pode você pensar que o ser, com ou sem forma, poderia ser preso? Eu conheço a natureza do ser supremo único. Como o espaço entende-se por toda a parte, estende-se por toda a parte, e todas as formas que aparecem dentro dele são como a água ilusória em uma miragem no deserto. Eu não tenho nem guru, nem iniciação. Eu não tenho disciplina e nenhum dever a cumprir. Compreenda que eu sou o céu sem forma. Eu sou a pureza autoexistente. Você é a pureza una. Você não tem corpo. Você não é a mente. Você é a realidade suprema. Eu sou o ser, a realidade suprema. Diga isso sem qualquer hesitação. Por que te lamentas, ó mente? Por que choras? Adota a atitude eu sou o ser. Ó querida, vai além dos muitos. Bebe o néctar supremo da unidade. Você não possui inteligência, nem possui ignorância, nem possui uma mistura dessas duas. Você é, você mesmo, inteligência. Uma inteligência que nunca cessa, que nunca se perde. Eu não sou adquirido pelo conhecimento, pelo samadhi ou yoga, nem pela passagem do tempo ou pelos ensinamentos do guru. Eu sou a própria consciência, a realidade última. Como o céu, embora eu mude, sou sempre o mesmo. Eu não tenho nascimento, morte e nem deveres. Eu nunca fiz nada, bom ou mal. Eu sou o puro Brahman. Além de todas as qualidades, como poderia a escravidão ou libertação existir para mim? Se Deus é onipresente, imutável, inteiro, sem partes separadas, então não há nenhuma divisão nele. Como então pode ele ser visto como dentro ou fora? O universo inteiro reluz como um, sem qualquer divisão ou interrupção ou partes separadas. A ideia de Maya é em si mesmo a maior ilusão. Dualidade e não dualidade são meros conceitos da mente. O mundo da forma e o vazio sem forma, nenhum deles existe independentemente. No um, não há nem separação nem união. Verdadeiramente, não há nada, apenas Shiva.
Você não tem mãe, pai ou irmão. Você não tem esposa, filhos ou amigo. Você não tem apegos ou desapegos. Como então você justifica esta ansiedade da mente? Ó mente, não há nem o dia, nem a noite. Minha luz continua, não surge, nem desaparece. Como pode um homem sensato acreditar honestamente que a existência sem forma é influenciada pelas formas? Não é indiviso, nem é dividido. Não experimenta nem tristeza nem alegria. Não é o universo, nem é não universo. Compreenda que o ser é eternamente um. Eu não sou o agente, nem sou o desfrutador. Eu não tenho karma, presente ou passado. Eu não tenho corpo. Nem são estes corpos meus. O que poderia ser meu ou não meu para mim? Em mim não há impureza como o apego. Não há dor física para mim. Compreenda que eu sou o ser, sou unidade, sou vasto como o espaço, como o céu acima. Ó mente, minha amiga, de que serve falar tanto? Ó mente, minha amiga. Tudo isso ficou muito claro. Eu revelei-te o que sei ser verdade. Tu és a realidade última, és ilimitada como o espaço. Não importa onde um yogi morra, não importa como ele morra, ele é assimilado no absoluto. Como o espaço dentro de mim, jarra é assimilado no espaço exterior quando o jarro é destruído. Como o espaço dentro de uma jarra é assimilado no espaço exterior quando o jarro é destruído. Quer ele morra perto de um rio sagrado ou em uma cabana exilada, quer esteja consciente ou inconsciente na sua morte, ele funde-se apenas na liberdade, na unidade. Todas as obrigações, riqueza, prazeres, libertação, todas as pessoas e objetos no mundo também, tudo aos olhos de um yogi é como a água, ilusória, em uma miragem do deserto. Não há ação, presente, futura ou passada, que tenha sido realizada ou desfrutada por mim. Isto eu sei, sem qualquer dúvida. O Avaduta vive sozinho, numa cabana vazia, com uma mente pura e equânime. Ele está sempre contente. Ele desloca-se nu e livre, consciente de que tudo isto é apenas o ser. Onde nem terceiro estado, sono profundo, nem quarto estado, samadhi, existem. As escrituras hindus falam de 3 estados de consciência: vigília, sonho e sono sem sonhos. O quarto estado, que é Turiya, é tido por muitos como o estado da realização. O Avaduta aqui está falando de algo ainda mais transcendental e mais essencial, onde tudo é experimentado apenas como o ser, onde nem justiça nem injustiça existem. Poderia ali haver escravidão ou libertação? Naquele estado onde não sabemos absolutamente nada, esse conhecimento versejado nem sequer existe. Assim, agora, enquanto estou no estado de samsara, samarasa, eu, o Avaduta, falei da verdade. Naquele estado onde não sabemos absolutamente nada, refere-se àquela consciência do ser na qual cessou toda a atividade mental. Obviamente, o autor não podia ter escrito esta canção naquele estado de consciência, mas agora, como ele diz, ele está no estado de samarasa, literalmente, mesmo saber. Um estado periférico de equilíbrio no qual ele preserva a consciência do ser, enquanto mentalmente
perceptivo do mundo como sua própria manifestação. Foi durante esse estado que ele escreveu esta canção, este livro. É irrelevante diferenciar entre o vazio e o mundo da aparência. É supérfluo falar do real e do irreal. Existe apenas um ser, imutável. Isto é o que todas as escrituras afirmam. Nesta composição, por Sri Dattatreya, chamada A Canção do Avaduta, este é o primeiro capítulo, intitulado O Ensinamento sobre a Sabedoria do Ser.